Mas sem reserva. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Senhores. Com alegria, com satisfação, também eu quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E declarar com vocês que São José dos Campos e o reino dos céus sempre e sempre em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero convidá-los a que possamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. O capítulo é o de número 9. Os versos, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versos do 1 ao 7. Nós fazemos nesse momento, nessa quinta-feira, um intervalo, um hiato, né? Para que possamos depois dar continuidade. Estávamos estudando sobre o Apocalipse, mas o Senhor colocou no meu coração para que nós tenhamos uma melhor compreensão de tudo que está acontecendo e que está por vir, que tenhamos como complemento a esse estudo do Apocalipse, essa palavra de hoje. Então eu quero, juntamente com você, ler essa leitura e logo após estaremos orando para que o Senhor nosso Deus abençoe os meus irmãos ofertantes dessa casa, os dizimistas, aqueles que são votantes, que fazem votos nessa casa, aqueles que têm contribuído para que esse trabalho ande, para que ele continue e vá mais além como tem ido, e também que a sua palavra venha fluir através das nossas vidas, e que não haja interrupção na nossa mente, no falar, no agir, no movimentar, e que o Senhor Espírito Santo tenha domínio das nossas vidas. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 1, livro do profeta messiânico. Está escrito assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora, detalhe, e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Se você crê, diga amém. Amém. Pai Santo, nós queremos te adorar, e as nossas vozes, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, o nosso corpo, mesmo os nossos passos que nos trouxeram até aqui, louvam e engrandecem o teu nome. Eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo, e a tua palavra é um luzeiro para nós, é o candeeiro que alumia os nossos caminhos, e como disse o salmista, ó Pai, o Senhor nos faz ver a luz. Senhor meu Deus de vida e de paz, eu quero te agradecer pelos meus irmãos, aqueles que também não podem estar conosco aqui, como no caso do músico, meu irmão Glesley, ó Deus, que o Senhor lhe dê saúde. Senhor, abençoa também aqueles que porventura estão cuidando dos seus queridos e não podem se ausentar, como é o caso da tua serva irmã Luísa, o Augusto e a Larissa, ó Deus querido, com relação ao Lorenzo. Pai de amor, te louvo pela vida do pastor Silas Domingues, aqueles que não podem estar conosco nesta noite aqui, o Senhor bem sabe as razões, que o Senhor os alcance, que o Senhor seja cura, que o Senhor seja a providência esperada.
Deus, eu te peço também que o Senhor venha restaurar o teu servo, diácono Edson Pereira, que o Senhor, ó Deus querido, que já o livrou, que o Senhor continue restaurando a sua vida, da irmã Arlete e tudo aquilo que lhe circunda. Senhor, meu Deus, nós te pedimos assim, crendo que o Senhor tem feito em nossas vidas milagres maiores, dos quais jamais tomamos ou tomaremos conhecimento, mas neles também te louvamos e te agradecemos pela nossa pátria, pela nossa nação, meu Deus, onde quer que estejam os nossos irmãos, que o Senhor os guarde, os proteja, que os livre do mal. Senhor, meu Deus, que esse sinédrio do mal seja desfeito no tempo do Senhor e que as suas atividades e ações percam a eficácia com relação à tua igreja. Livra a nossa nação, Senhor, dai-nos vitória, estamos aqui para te adorar. Também faça fluir através das nossas vidas a tua palavra, e que os nossos ouvidos sejam desagravados para entendê-la e deixar passar a nossa alma, ao nosso coração, e assim surtir o efeito para o qual foi enviada. Essas coisas eu te peço, crendo e agradecido no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a leitura que acabamos de fazer, eu quero hoje falar sobre geopolítica. Não fique perturbado, meu irmão, minha irmã, não pastor vai falar de política, não. Eu vou dizer de novo, geopolítica. Tá? Nós vamos entender o que é isso e o quanto isso pesa no contexto do Evangelho do Senhor Jesus e no conhecimento que nós devemos ter, principalmente nos dias que estão por vir e no pouco que nos falta, para que não fiquemos em casa sem votar, para que nós possamos nos movimentar e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós olhamos essa leitura que acabamos de fazer aqui, sobre o advento do poder do Messias, nós entendemos, muitas vezes é lida somente no tempo de Natal, quando se comemora o nascimento de Jesus, e não se vê o que demais está escrito nela. E passamos, fluímos, sem prestar atenção ou parar e considerar. E a palavra do Senhor nos chama atenção nesse quesito, porque nos manda, diz que bem-aventurado é o varão, ou digamos aqui também a varoa, o indivíduo, que anda nos caminhos do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, e o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Diz também o Senhor a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Daniel entendeu isso quando viu as profecias ditas a Ezequiel, e então pediu tino, ou conhecimento, ou razão, senso a Deus. E o Senhor nosso Deus, Ele dá e não lança em rosto. Revelou então a Daniel, mesmo que não era para o tempo de Daniel, mesmo assim, tudo que nós pedimos ao Senhor, e a sua palavra nos diz: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. O Senhor nosso Deus então revelou para Daniel, pediu para que ele encerrasse. Finalmente, através ou depois do advento do Messias, nós vemos Jesus chegando, sendo morto, crucificado, ressurgiu, e a João, as 7 igrejas da Ásia, das quais falamos recentemente, e para dar continuidade necessário se faz falar sobre esse assunto esquisito. Jesus então manda que João escreva as igrejas da Ásia, porque as coisas estão próximas a acontecer. Por essa razão faz-se necessário que nós entendamos aqui, quando o profeta messiânico diz que a terra que foi angustiada não será de todo entenebrecida. Fala que nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e de Naftali, nos últimos dias, enobreceu junto ao caminho do mar. É quando Jesus entraria andando ali, desde o Jordão até a Galiléia dos gentios, ao porto de onde saía para as outras nações. Aqui há uma conotação muito direta, falando para o povo que andava em trevas e via uma grande luz. Essa luz é Jesus. Aos que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Mas diz aqui também: tu multiplicaste a esse povo alegria, aumentaste, todos se alegrarão perante ti, todos. Como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. E diz aqui algo que nós não vimos acontecer até o dia atual para Israel. Então aqui é uma profecia para Israel terreal e para Israel
igreja, dita igreja. Diz então aqui a respeito de nós e daqueles que viriam, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Aqui há uma promessa de que Jesus comandará o mundo com vara de ferro a partir de Israel, apontando para o milênio, quando então o Senhor mostrará como Ele queria que fosse e como será o governo do mundo. Porque a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas e servirão de pasto no fogo. Aí fala outra vez de Jesus: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, ou seja, o comando do mundo está sobre os seus ombros. Jesus veio, fez as suas obras, morreu, ressuscitou, assumiu, mas ainda não reinou sobre o mundo. Entendam isso. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E aí ele continua dizendo aqui: do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Nós temos, claro, irmãos, outras passagens aqui que eu poderia muito bem citar aos meus irmãos, mas eu vou deixá-la por agora. E eu quero então dizer a vocês, falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. E não é de hoje, porque desde os mais tenros dias da humanidade, a humanidade vive como uma certa aldeia global. Então, hoje, mais acirradamente do que outrora, o que acontece num país resvala no outro. Então nós vamos aqui compreender, diante do cenário internacional, o que estamos vivendo, que tudo é refletido de um lado para o outro. O que acontece na Europa reflete aqui, o que acontece aqui reflete na Inglaterra e aí por diante. Nós vivemos no Brasil. Pastor, o que interessa me saber do restante do mundo se eu vivo no Brasil? Sim, mas talvez alguns de nós nem saibam algo que é tão peculiar. E nós vamos hoje enveredar por esse caminho. O Brasil é uma estrutura federalista, união, republicana federalista, que recebe todo o dinheiro dos estados e do município, e depois repassa de novo para eles. Nós temos alguns entreveros e detalhes que envolvem nossas vidas, e eu peço que vocês prestem atenção, porque mesmo que pareça desprezível em primeiro momento, mas o que se fala no início será validado no fim. E eu vou falar de forma tranquila, de maneira que se não der para finalizar hoje, nós finalizaremos outro dia. Mas eu quero dizer para você que tudo que eu vou dizer aqui não é para te assustar, não. Não, de maneira nenhuma, mesmo que seja de certa forma assustador. Mas é para acordar aqueles que dormem e para dar ciência àqueles que são do Senhor nosso Deus. Porque nós crescemos na graça e no conhecimento, e ao servo do Senhor é lícito, é dado pelo Espírito Santo saber tudo. Então eu fui buscar, irmãos, de fonte fidedigna, para não permear em dois pensamentos, ou como dizem, notícias falsas hoje, que nós estamos ao final, eu direi, porque dizendo ao final pode ser cortado depois em edição, mas algo que aconteceu ontem e hoje, duas leis que surgiram novas, e que já diz que o nosso país está sob um domínio ditatorial, não da parte governamental, mas de uma certa estirpe de pessoas, que eu diria, e imagino que o Senhor Jesus deve estar dizendo da mesma forma, é onde está o trono de Satanás, é a sinagoga de Satanás. Mas nós estamos aqui, irmãos, para conhecer e entender o que pode acontecer, e o que certamente, também posso dizer para vocês, vai acontecer. Os países do mundo inteiro vivem em um grande jogo. Imagina um tabuleiro, tá? Então todos estão em um grande jogo, porque todos querem, e se eu minorasse isso daí, se eu diminuísse a janela, minimizasse, nós iríamos ver que mesmo dentro das nossas famílias isso acontece. A verdade é que todos querem ganhar, e nós estamos mundialmente, globalmente falando, à iminência de um checkmate final, que é então quando o Senhor Jesus virá. Quem é que manda no mundo hoje? Quem comanda o mundo hoje? O que é isso, pastor? Você já vai entender. Quem manda no mundo hoje, e o mundo tem donos, são aqueles que detêm o poder do dinheiro. Grave isso, o poder do dinheiro. Pois muito bem.
Todavia, nesse momento atual, nesse que nós estamos vivendo agora, que eu estou falando para vocês aqui, nós estamos atravessando um momento de transição de poder. Dentro de alguns dias, ou meses, ou ano, não sei, quem sabe é Deus, mas eu acredito que, no máximo, alguns anos, a transição sairá, o comando de quem tem dinheiro, o poder do dinheiro, e vai passar para quem tem o poder de commodities. Vamos explicar isso aí. Depois da queda da grande União Soviética, o maior país em terras contínuas, quem estudou sabe muito bem disso, mas houve uma queda. O mundo se tornou, naquele momento, unipolar. O mundo nunca havia sido dessa forma unipolar. Ou seja, um grupo que é Estados Unidos e seus aliados, conhecidos como OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, comandando o mundo, ditando as regras do mundo, e o restante do mundo tendo que dizer sim, que se adaptar, e os Estados Unidos e Europa arrastaram consigo a América Latina. E nós fomos colocados de um lado, esse lado chamado conservador, mas com fundo capitalista, e entendam que eu vou mostrar aqui a diferença entre conservadorismo e capitalismo, que é uma diferença grotesca. E o resto do mundo, do outro lado, resistindo. Irã, Iraque, China, Rússia, entre outros. A estrutura do mundo unipolar começou a ser questionada, porque só eles têm a parte maior da fatia. Por que pagamos tudo para eles? Porque a moeda, o lastro internacional é dolarizado. Começou-se a surgir essa questão. Quando eu falo lastro, algumas coisas eu vou ser maçante para alguns, mas é didático para outros, porque algumas coisas não é conhecida. Lastro é aquilo que sustenta, que dá sustentabilidade. Então o Brasil, por exemplo, ele tem um lastro que pode, a partir desse lastro, emitir moedas, ou seja, emitir o real. Ele não pode emitir aí 20 bilhões de reais se ele não tem lastro para isso. E que lastro é esse? Através de ouro, reserva de petróleo, terras, metais preciosos, alguma coisa que se alguém cobrar, de onde é que esse dinheiro, esse papel, está baseado ou representa o quê? Aí você diz, esse real representa um pedaço desse ouro que eu tenho, na Casa da Moeda, no Tesouro Nacional, e assim por diante. Bom, a estrutura do mundo unipolar começou a ser questionada pela Rússia, pela China, acompanhados pelo Irã, pela Índia e alguns outros países árabes. O porquê, se eles tinham riquezas, que esse mundo unipolarizado, Estados Unidos da América, Europa e América Latina, comandavam o mundo. A Rússia efetuou, então, o primeiro teste. Eu não estou falando aqui mais de União Soviética, estou falando de Rússia, depois da queda da União Soviética. Então ela fez o seu primeiro teste num ato bélico. Quando eu falar ato bélico, é de guerra, demonstração de força. Então eles chegaram na Síria e evitou a queda de um ditador que Estados Unidos da América, Europa e seus aliados queriam ver morto, caído. Esse homem era Bashar al-Assad. Então, quando Bashar al-Assad foi evitado a queda dele, a Rússia já mostrou que não temia a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bom, a partir daí, a Rússia começou a intervir no cenário geopolítico. E aí começa a entrar essa história, cuja história estamos atravessando hoje. Então, chegou até esse momento, sendo então a protagonista com a guerra na Ucrânia, ou contra a Ucrânia. Ora, só para lembrar, irmãos, a China apoia a Rússia porque ambas questionam esse mundo unipolarizado e o comando dos Estados Unidos da América. Tudo bem até aí? E se houver dúvida, pelo menos os que estão aqui presentes, levanta a mão, a gente volta, porque pode ser a dúvida também de quem está nos assistindo. Então nós estamos numa transição desse mundo. Quem é que está por trás desses movimentos? Vamos lá. 2 grupos estão infiltrados em todos os governos do mundo. São os governadores globais e os
aqueles que resistem, a força de resistência. Então, todo governo sempre haverá uma força de resistência. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, seja ele conservador, seja ele ou neofascista ou neonazista, não interessa. Mas sempre haverá quem questione esse poder. Então, por que nós não podemos, e eu gostaria aqui de citar já, focar os ismos na vida? Que eu estou vendo a igreja hoje polarizada. Os irmãos, o Brasil está sendo polarizado por causa dos ismos. E eu vou citar aqui 3 ismos, mas que eles não podem ser levados em consideração, que é o socialismo, o comunismo e o capitalismo. Nós vamos entender aqui, alguém diz, eu sou capitalista, outro diz, não, eu sou a favor do socialismo, outro não, eu sou a favor do comunismo. Não se pode levar isso em consideração, porque um gera o outro, e depois que o outro cresce, ele quer derrubar. Aí depois aquele que foi gerado quer matar o que ele gerou. É uma luta constante. Então nós precisamos entender isso, para não acontecer o que está acontecendo, e pessoas ficarem assustadas, crentes até, e se posicionando de forma não adequada a um servo do Senhor. Porque todos esses movimentos, irmãos, por detrás deles, existem, por exemplo aqui, quem foi que formou a China? Quem foi que alavancou a China, que é hoje uma superpotência? Estados Unidos da América. Na década de 70, a China não era o que é hoje. Ela tinha o PIB, toda vez que eu falar PIB, é Produto Interno Bruto. É a soma de tudo que um país gera e consegue vender e fazer dinheiro. Então, o Brasil era maior que a China na década de 70 em poder. Mas os Estados Unidos da América transferiu para lá fábricas, transferiu tanques de guerra, transferiu know-how de conhecimento, e eles não queriam ter no seu parque de formação, imaginem vocês, uma GM, eles não queriam ter esse pessoal trabalhando ali, para dar espaço aos ricos, para ter empresas de transformação ainda maiores. Então mandaram essas empresas para a China, onde a mão de obra era mais barata. O americano começou a cobrar bastante, mas o chinês trabalhava barato. Então isso foi sendo transferido para lá. E o produto interno bruto de China foi crescendo, foi aumentando. De forma que a China e todo aquele lado asiático, que é Japão, as Coreias, cresceram. Exceto a Coreia do Norte, que se fechou para isso. Então eles construíram o poder chinês, que hoje é uma das maiores forças do socialismo. Então, entendam, quem criou o socialismo foi o capitalismo. Isso é muito necessário, irmão, porque eu vejo pessoas falando, às vezes eu nem discuto, porque é algo longo, como eu estou falando agora, e não dá para discutir. Fala, pastor, que é assim, assim, assim. Meu Deus, misericórdia. Então, até hoje, irmãos, as empresas norte-americanas transmitem tecnologias sensíveis para a China. Senão, quem tem aí, por exemplo, um iPad, um iPod, um iPhone, você vai ver que não é construído nos Estados Unidos da América, apesar de eles receberem os royalties, o dinheiro maior. Mas são chineses, Taiwan, que constroem, que entram com a mão de obra, e eles então recebem essa força. As universidades britânicas ainda hoje cooperam com o governo e o exército chinês. O que eu estou falando hoje, irmão, certamente, e eu não tenho medo nenhum de dizer aqui, porque se qualquer um for procurar um cientista político, vai entender que eu não estou falando besteira. O que eu estou dizendo aqui foi concatenado, foi amadurecido, é uma realidade, tá? Não é fake news. Então, quem fez a China comunista se tornar uma grande potência econômica e agora uma grande potência militar foram os capitalistas, os homens do grande capital, Estados Unidos da América, Europa e assim por diante. Tudo bem até aí, entendemos? Vamos para o próximo passo. O que é? Vamos falar um pouquinho sobre o grande capital. E eu não estou fora da palavra de Deus, não, porque tudo isso está acontecendo com a permissão de Deus. Como eu dizia ontem no atendimento aqui,
que o nosso inimigo, o diabo, Satanás, é um cão na coleira divina. Deus permite ele ir até certo ponto, mas traz de volta. Como alguém aqui pode ter um cão na sua casa, que assusta todo mundo, mas é você que manda. Só não pode marcar bobeira, porque ele morde. Então, o grande capital, os capitalistas, apostam sempre em 2 cavalos. Aquele que ganhar, ele lucra. Entenderam? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque também, até dentro, hoje, das igrejas que se capitalizaram, eles querem tanto apostar naqueles que querem servir a Deus, quanto aos que querem servir aos homens. Isso é uma ideia capitalista. Desde que eu seja ou receba lucro, não me interessa de onde vem. E por essa razão, nós vamos ver que existem governadores globais que lutam sempre com as resistências que sempre vão haver em qualquer governo no mundo. Inclusive hoje, eu estou falando aqui da China socialista, existe uma luta muito grande dentro do Partido Comunista Chinês para tomar o lugar de Xi Jinping. Tá? Então existe dentro do governo socialista uma luta interna entre eles. Também existe, no caso com Maduro, em quaisquer outros comandamentos. Não confundam, e eu vou falar daqui a pouco da Rússia, que a Rússia não é de esquerda, ao contrário do que muito pensa, mas ela é uma nação predita na Bíblia, que ela está ao norte de Israel. Então é muito necessário que saibamos o contexto global, senão nunca as pessoas vão entender, o cristão vai olhar para o Apocalipse e entender ele. Bom, os governadores globais se organizam da seguinte maneira, através de estruturas financeiras, tá? Como é que esse povo manda no mundo? Mas eu não vejo, eu não sei quem é que manda no mundo. Eu vejo que tem um presidente aqui, um primeiro-ministro ali, a rainha ali. Irmão, a rainha é um dos maiores, com todo respeito a quem gosta e acompanha. É o maior exemplo de fantoche que já existiu no mundo. Não manda nada. Tá? Quem comanda são os governadores globais, através de estruturas financeiras. Quer dizer, não manda não mandava, né? Porque agora já... essas estruturas financeiras, elas comandam os fundos de investimento em todo o planeta. Eu vou citar aqui, pelo menos uma estrutura financeira, que são os BlackRock, que os grandes investem neles, e eles são donos de 98% das 500 maiores empresas do mundo. Pastor, que empresas são essas? A BlackRock Network, né? Ela comanda, ela mexe de 12 a 15 trilhões de dólares ativos. Isso significa metade do PIB norte-americano. Tá? Ou seja, eu estou falando aqui, irmãos, ou melhor, eu estou falando em trilhões, e o PIB está em bilhões. Então, ultrapassou o PIB norte-americano. Mas vamos lá. Eu vou dizer algumas empresas aqui. State Grid, Vanguard e FMR. Essas são as empresas, eu estou falando o nome, para que vocês vão e vejam que há acababilidade do que eu estou dizendo. São empresas que existem hoje e que comandam as empresas do mundo, GM, Johnson do Brasil, estão tudo ligadas a um truste. Só que o dono da GM, o dono da Johnson, não são os que mandam no mundo. Tem outros que mandam nele. Sempre alguém acima, tá? Então, o supercomputador Aladdin, da BlackRock, administra a carteira de vários fundos, num montante de 30 trilhões de dólares. Isso é maior do que o PIB norte-americano. 30 trilhões de dólares. Para que vocês tenham ideia, a China hoje tem o PIB dela, o produto que ela gera de tudo que vende, está na casa de 21 trilhões de dólares. Estados Unidos, 25 trilhões de dólares. A China já está encostando os Estados Unidos. Esse supercomputador da BlackRock, Aladdin, ele comanda 30 trilhões de dólares. Ele comanda dinheiro dos Estados Unidos, dinheiro da China, dinheiro da Rússia, dinheiro dos árabes. Eu estou falando aqui em investimento financeiro. Tá? Vejam o poder dessas pessoas. Um fundo de investimento desse tem o poder de decidir os rumos do mundo.
Vocês viram recentemente que o partido que está hoje disputando o poder no Brasil, disse um dos seus aliados, que era exatamente o tesoureiro e articulador político, que arrebanhou dinheiro tal durante a sua gestão, que pode ganhar, comandar, manipular máquinas, juízes, eleições até 2030. Agora isso é dinheiro pouco diante do Aladdin da BlackRock. Eles comandam o mundo. Isso é importante que se saiba. Tira o cavalinho da chuva. Não é A nem B. Só alguém acima desses homens pode trazer a paz e a salvação à igreja do Senhor. Não se iludam. Isso é um poder tão brutal, irmãos, e na mão de poucas pessoas, que são aproximadamente 5. Esses fundos de investimento faz parte de um conselho de administração das grandes empresas, chamada Border. Tá? Então, esse fundo de investimento, ele comanda alguns gatilhos que vão surgindo no mundo para gerar uma dificuldade tão difícil, e gerando essa dificuldade, eles aguardam as pessoas se desesperarem, e aí chegam com uma pseudo-solução. Eu vou dar um exemplo aqui, que nós vivemos recentemente. Em 2019, o Brasil mesmo tinha projeção, assim como o mundo, de crescimento, de facilidade. Estávamos na crista da onda. O mundo estava em franco desenvolvimento. Mas nós descobrimos, eles já sabiam o que ia acontecer. Porque eles têm o comandamento de tudo isso. Já foi mais do que provado, irmãos, enquanto nós estávamos imaginando que teríamos um 2020 maravilhoso, a projeção excelente, o crescimento mundial, viagem, 3 meses depois, em março, a perspectiva estava frustrada. Quem fez isso? Uma guerra? Não, uma decisão de Border. Uma decisão dos comandantes do mundo. E aqui não é uma quimera. Talvez você e muitos não saibam, porque vem somente uma rede de televisão, e não leem o que está estampado no mundo, e o que nem Supremo, nem ninguém pode segurar, que é a internet, que ainda está aberta. Então, essas empresas que eu falei, BlackRock, FMR, entre outros, dá esse parecer, diz o que está acontecendo. Elas são donas da Pfizer, são donas da Johnson Silag, Johnson Departments. São empresas que comandam e fazem o que querem, são independentes da vontade dos governos, quiçá do governo brasileiro. Pois bem, isso que nós vivemos em 2020 e 2021 é um dos chamados catalisadores. O catalisador, irmãos, e catalisador da agenda mundial, né? É algo que acontece para mudar a estrutura ou os rumos do mundo. Tá? Então veja, não existe, nunca existiu uma transição de poder pacífica no mundo, em nenhum momento da história. Sempre ela é traumática. Toda transição de poder pode gerar uma sensação de perca para alguns, ódio para outros. Em sendo dessa forma, nós iremos enfrentar mais uma vez essa realidade no Brasil, tá? Assim como acontece em todo mundo. Agora, entender o que está acontecendo e o porquê está acontecendo, dói menos, nos deixa mais preparados. E como igrejas, não saímos da palavra de Deus para se prender, se pegar como tábua de salvação nesse ou naquele. Nós entendemos a partir do que estou lhes falando, se vocês compreenderem, que só um pode mudar isso. Desde aquela profecia que nós lemos aqui agora há pouco em Isaías, uma parte se cumpriu, a outra vai se cumprir, mas só Jesus é que muda essa situação. Só Jesus. Bom, olha só, nós temos então que tomar algumas medidas de cautela. Por exemplo, a questão de saúde pela qual passamos, certamente, não foi um fenômeno natural, tá? Não foi. Vocês não vão achar, em momento nenhum, apesar de, logo no início, dizerem ou atribuírem a algum lugar na China, né? Mas esse catalisador político que enfrentamos em todo o mundo foi mais do que provado que não saiu de lá. Não teria tanta força para ter saído naturalmente dali. Surgiu daquela região, mas não naturalmente.
Então, qualquer ser humano sensato, você pode procurar e vai encontrar evidências na internet mesmo, tá? Eu aqui vou deixar de dizer detalhes porque estamos ao vivo. O que é um fenômeno catalisador dentro da geopolítica? É um fenômeno de grandes proporções, como eu já disse aqui, capaz de causar ansiedade, medo, angústia nas pessoas. E eu vou dizer para você, são guerras, atentado terrorista, cyberpandemia, que está por acontecer, tá? E quando essas coisas acontecem, o ser humano fica vulnerável. Você quer ver alguém, ele pode estar com uma barra de ouro na mão. Mas se ele passa mal, vê alguém atirando, ele solta. Ele larga. Se ele vê o bandido entrando na casa, ele não vai parar para desligar a televisão, desligar o Wi-Fi, fechar o gás. Não, ele fica desesperado, porque causou pânico nele. É um catalisador de medo. De forma que, se eu disser aqui, para alguém, mesmo que não haja razões aparentes, que alguém chegou aí fora, olha, Zé Carlos, chegou um camarada aí fora, está armado até os dentes, nervoso, drogado, e disse que veio para atirar em você. Mesmo que não haja razão aparente, ele se assusta, teme. Sim ou não? Isso são catalisadores que o mundo projeta, e eu já falei anteriormente, aqui alguns meses atrás, sobre o HAARP e outros equipamentos que estão sendo montados, e hoje já se vê a realidade através da Tesla. Quando eu falei, era algo surreal. Agora começou todo mundo a ver. Falei recentemente também a respeito do metaverso, quando parecia ainda uma quimera. Lembro que alguns irmãos disseram, pastor, será que isso precisa mesmo? Agora, o seu celular, se você abrir Nubank, se você abrir Instagram, se você abrir Zap, aquelas atualizações que faz na madrugada ou em determinado momento, você vai ver que ali o metaverso está comandando. Nós temos casamento feito pelo metaverso, vendas feitas pelo metaverso, construções feitas pelo metaverso, e isso são catalisadores mundiais para preparar o povo. E eu vou dizer ainda para vocês, quando acontecer o arrebatamento da igreja, alguém vai dizer, daqui a pouco isso volta ao normal. Então é importante saber. Agora, por que isso? As pessoas, quando estão amedrontadas, elas cedem nas suas atitudes, nas suas escolhas. No seu estado normal, jamais abririam mão. Mas nesse caso, elas abrem mão. Vocês prestarem atenção, não vou tecer comentário à parte, eu ir direto aqui. Mas isso aconteceu com pornografia, homossexualismo, entre outras coisas. Quando alguém diz, pode ser, uma leva começa a seguir. Se alguém pega um balde de água no Instagram e joga na cabeça, outra leva começa a seguir. Se alguém se pendura, eu até acho engraçado, passo perto da casa da irmã Marlene em determinado horário, quando as meninas saem da escola, eu já prestei atenção àquilo, porque eu sou diferente, é interessante, eu vejo essas coisas. Tem um rapaz lá, ele fica fazendo barras de cabeça para baixo. Aquilo não é normal para ninguém. Aquilo não faz bem para ninguém. É um retardo mental, mas quem não conhece, outro dia eu vi que eu passava de carro descendo ali, dizendo, poxa, mas esse rapaz é forte. Não. Ele está com problemas, ele vai ter torções na região pélvica e também no trapézio. Ele não sabe o que está fazendo. Mas é porque faz aí, eu já vi outro dia também, outro esperando, aí subiu também e começou a fazer de costas. Falei, não vai dar certo isso. Tá? Bom, voltemos à realidade. Irmãos, esses catalisadores, essas coisas loucas que aparecem, abrem porta para soluções extraordinárias. Extraordinária não é ordinária. Eu vou dizer para você agora, irmão, quem é que faz um ser humano botar máscara se ele não quiser? Ninguém. Mas um catalisador fez. Eu me lembro no início, de que mesmo na igreja, irmãos queridos nossos, para bem comum, a equipe de obreiras, irmão, se eu coloco a máscara, quem manda na minha vida sou eu. Mas logo, com a catalisação e a sequência de mortes que houveram, eu chego a ver ainda hoje, pessoas sozinhas no carro, usando máscara. Então esses catalisadores, eles dão um choque de realidade irreal, entendo o que eu estou dizendo, as pessoas acreditam, e depois se vendem por pouco mais ou nada, negociam pelo que dizer, e o Salvador será
o herói. Bom, você cria uma situação, espera uma reação e oferece uma solução. Nós temos hoje alguém trabalhando com isso, eu vou dar o nome dele. Se quiser procurar na internet, você pode, né? E ninguém vai poder me censurar, porque está lá em aberto. É o idealizador do Grande Reset, o Great Reset, isso mesmo? Grande Reset, que é o Klaus Schwab. Tá? Klaus está aí, irmão. Está pregando para todo mundo, oferecendo o Great Reset, né, o Grande Reset, e dizendo que vai ser a solução. E isso já foi capa da Times e da The Economy. Já foi capa, já tem estudos a respeito. Você pode comprar no Brasil, vai na Saraiva, você compra. Ele está dizendo, e está deixando muito claro, todos eles estão defendendo e buscando uma reinicialização global. Já tivemos no final do mês passado uma reunião numa das ilhas pertencente de Dubai, ali, como é que chama? Emirados Árabes, isso, muito obrigado. Pertencente aos Emirados Árabes, uma reunião com o Papa Macron, o chefe da igreja copta, alguns pastores, se reuniram e assinaram, dando força a Klaus a respeito do Great Reset, ou do Grande Reset. E o prazo está determinado, já não é mais teoria da conspiração. Quando eu disse lá atrás, alguém dizia, pastor, será que é mesmo? Agora já está determinado, até 2030, essa agenda deve ser montada, tá? Então, o que essa agenda vai mudar? Vai mudar a agenda social do mundo, a agenda de costumes e o sistema financeiro. Por exemplo, os Estados Unidos da América atingiu no início do mês de outubro uma dívida de 31 trilhões de dólares. Apenas o governo, a máquina governamental, Pentágono, NASA, West Point, Zona 51, Washington DC, 31 trilhões de dólares. Apenas o governo americano. Eu não fui aqui, ao longe, porque eu fiz alguns levantamentos aqui. Eu não coloquei aqui as corporações, as empresas norte-americanas, a GM, entre as outras, Johnson. Não. Eu só vi o governo norte-americano. Se o PIB deles é de 25 trilhões, eles têm dívida interna. Só que essa dívida interna, apesar de estar estampado nas páginas do Pentágono, apesar de você, se quiser traduzir, você vai traduzir lá e vendo a dívida que é deles. Mas ninguém fala ainda em quebra ou em dívida, como se fala no Brasil. Então uma bolha está por explodir, por estourar. Isso vai acontecer. O que significa que os Estados Unidos está emitindo dólares sem ter lastro para isso. Tá? Isso vai chegar no momento que vai ser requerido esse dinheiro, no momento de angústia, de dor, de perca, e não vai se achar lastro para isso. Então aí é que acontecem as crises, né? Olha só, se formos verificar, pelo que eu vi aqui, pela FMR, as dívidas das corporações americanas, mais o Estado americano, está acima de 91 trilhões de dólares. Isso é uma dívida impagável. Segundo marca, registro deles, nunca houve uma dívida desse porte em nenhum dos reinos antigos e nem dos países atuais. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Meu querido, misericórdia, tem tudo. Tem tudo. Agora, presta aqui atenção, principalmente para quem tem nômade, quem tem alguns cartões aí, que são lastreados, e como a economia da Venezuela, que é dolarizada, a colombiana, que é dolarizada, isso vai trazer uma angústia, um pânico no mundo. Agora, quando se levanta problemas extraordinários, exigem soluções extraordinárias. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Isso é uma preparação para o surgimento do anticristo. Irmãos, conseguem perceber isso? Não tem como acertar, mas o anticristo vai acertar. Por quê? Porque ele é inteligente? Não, porque Deus permitiu que assim fosse. Continuando aqui, irmãos, essa é a chamada guerra de quinta geração. Tá? Essa é a guerra de quinta geração.
Nós já estamos vivendo há 4 décadas. Já faz 40 anos que nós estamos nessa guerra. Isso em nada se parece com uma guerra convencional, né? Porque não são tanques de guerra, não são armas. Não, uma guerra aqui ou ali é outra coisa. Mas essa quinta guerra, ou seja, a guerra de quinta geração, ela envolve ataques informais, como está acontecendo no Brasil, e eu vou finalizar com ele para você entender, para que vote inteligentemente, conscientemente, não como um asno. Me perdoa, às vezes até me emociono. Além os ataques informais, os ataques de controle de narrativa. Controle de narrativa, eu vou dar um exemplo aqui. Sabe quando, deixa eu tentar um aqui, que não me derruba, porque já 2 redes foram derrubadas de ontem para hoje, né? Redes grandes. E isso aí eu posso dizer porque está na Google aí. Jovem Pan News e Gustavo Gayer, entre outros aí, estão sendo derrubados. Por palavras que os algoritmos da internet estão derrubando. Nós estamos sob guerra. É a guerra de quinta geração. Por quê? Porque a comunidade global tem anseio pelo Brasil. Eu vou dizer aqui, por exemplo, vamos dizer, fascista, controle de narrativa. Tudo que eu falar, fascista. Eu vou beber água, fascista. Aí os outros não sabem o que é isso, fascista. Aí começa, fascista, o outro fascista, e distribui. Isso é controle de narrativa. Golpe. A pessoa nem sabe o que é um golpe. Ah, você viu? Isso está acontecendo igual Stalin. Não sabe nem onde Stalin nasceu, não sabe quem foi, não sabe o que escreveu. É o controle de narrativa. Eu controlo o que você fala, mesmo que você, tolinho, não saiba o que está dizendo. É como se eu dissesse, sem que alguém conheça, isso também é um controle de narrativa, me desculpe. Jesus salva. Mas a pessoa não sabe por que Jesus salva. Ele só fala Jesus salva por um controle de narrativa. Ele diz, ele como jogador, como astro, como poeta, como atriz, como escritor, fica aí, Jesus salva. Isso é um controle de narrativa, não é evangelho, não é real, é controle de narrativa. E essa guerra de quinto poder, ela é dessa forma, tá? Outro detalhe, ataques cibernéticos, e esse é um dos mais perigosos, segundo Klaus Schwab. E está por acontecer, irmãos, porque já ocorreu. Tá? Já ocorreu. E, por último, captação das elites, ou de elites. O que é? São governos que atraem para si formadores de opiniões. Isso é captação de elites, isso é uma guerra. E, infelizmente, aconteceu no Brasil em 2018. E a igreja está pagando caro por isso hoje. Vem, fica aqui comigo e faça a política junto comigo. Eu sou apenas um formador de opinião, apenas um pastor, um líder. Eu não posso me meter nesse negócio. Isso é guerra, isso é captação de elite, e é o que está acontecendo. As pessoas dizem, não, eu preciso me posicionar. O contrário, ele está se posicionando a respeito de um grande líder mundial, que está, de uma forma global, querendo agir e trabalhando para a agenda do anticristo. Então isso é necessário, por isso eu estou dando esses detalhes. Olha só, nesse jogo, o aparato militar é o último que entra em ação. Por isso que essa guerra de quinta geração, nós não estamos vendo ainda um aparato militar. Tá? E quem são os protagonistas? Quem são os grupos interessados nessa guerra? Quais são as regiões alvo? E quais as regiões mandatárias? Vamos lá. Esse é um amplo e extenso assunto, mas eu quero aqui citar para você. O BlackRock, que eu disse aqui agora, é a empresa, é um grupo, uma empresa que comanda o dinheiro dos mais ricos do mundo. Rockefeller, Onassis, essas 5 personalidades, tá? Ela é composta por várias empresas. Então, quando você olha, se você olhar na internet, na lista do SP500, você vai colocar lá, né? Que é Vanguard, o State Street, BlackRock, todas elas vai estar lá. Então, 98% das empresas que investem o seu dinheiro ali são comandadas pelo BlackRock. Ou seja, quem comanda o BlackRock comanda praticamente o mundo.
Todo o dinheiro do mundo está com eles. Eles não investem em bolsa como a gente aqui, não. Como a gente não, né? Como vocês, né? Eles investem alto. E é um computador à parte, como eu citei aqui, é o Aladdin. Não são os computadores da bolsa da New York, da Times. New York Stock Exchange. Isso. Não é tem uma outra, eu estava pensando, Nasdaq. A Nasdaq é o filho pequeno da BlackRock, Aladdin. Tá? Para vocês terem uma ideia. Me desculpem ter que usar essas palavras aqui, mas é a verdade. Quando vocês olham empresas, eu vou falar algumas empresas fraquinhas aqui, tá? Que são comandadas pela BlackRock. A judia Intel, a americana Google, as Big Techs, a Pfizer, Bank of America, entre outros. São os camaradas que colocam ali, ou seja, não interessa o que vocês façam, quantos matem, quantas armas vão vender, quantos vírus vão soltar, mas eu quero o meu dinheiro comigo. Eu quero o poder nas minhas mãos. As crises, irmãos, elas não são questão, as crises que estão por vir. Porque vem, irmão, vem, se prepare. Aliás, detalhes climáticos, como de ontem para hoje, já não estão acontecendo mais por acaso. Lá atrás, quando eu falei, quando passei para vocês sobre, disse o nome agora há pouco aqui, das antenas de controle lá, das baixa e alta frequência, isso, do HAARP, projeto HAARP, aquilo é um controle mundial e controle de frequência. Se vocês olharem coisas pequenas, demonstrações pequenas, conforme dizem a sétima arte, a vida imita a arte, aquele Destruição Total, um filme de um gorila que é chamado o gorila e por ondas de Rampage, entre outros, o Expresso da Meia-Noite, que é o giro contínuo de um trem, que fica girando, com as pessoas ricas nos primeiros vagões, e as que restaram nos vagões finais. O próprio Rampage, que é controle de alimentos colocados dentro de pessoas, e nessa época pandêmica, pode ter certeza, irmão, vou dizer algo para vocês. Equipamentos como, logo quando saiu, havia um celular chamado StarTAC. Era um tijolão, mas tinha uma antena. E ele trazia toda a influência, todo o controle vem pela antena. As pessoas subiam a antena para tirar da região, região frontal, me esqueci o outro nome que fala aqui, que consome e pega essas influências. São ondas de rádio e fazem mal. Elas controlam drones. Como é que você acha que a voz chega no teu rádio? Que as ligações chegam no seu celular, as imagens são baixadas. São ondas de alta frequência e agora subindo para 5G. Se você colocar num computador, os mais novos já têm controle de impedância para impedir que isso aconteça. Mas os mais antigos, quem tem aí, coloca o celular do lado. Quando chegar uma ligação, vai tremer toda a tela, ele faz um barulhão. É chegando. Isso acontece com a nossa mente. Por isso, uma tremenda distribuição de câncer, de pâncreas, de tireoide, de mama, de fígado. O mundo está sob ataque. As ondas, essas que secam, por exemplo, esses dentes que são feitos na nossa boca, aquela onda azul, tanto o gama quanto o laser, eles secam e fazem que até mesmo a porcelana seja moldada no seu dente. É um poder muito forte. E isso está transitando para todo lado. Somente aqui nós temos microfones sem fio, câmeras, nós temos TV, vai passando de um lado para o outro. E tudo isso, as crises estão por acontecer, as piores estão por acontecer. Os cavalos estão por cavalgar. E a geopolítica é necessário que nós saibamos para não nos encantar com o canto da serpente que está atraindo o pássaro para si, para não trabalharmos para eles.
Ora, a questão não é se, mas quando, tá? Isso logicamente corrobora com o que já foi vaticinado pela palavra de Deus, tá? Todo o Ocidente hoje é uma bolha, financeiramente falando. Os Estados Unidos da América estão endividados, como eu já disse aqui. Os países europeus estão endividados, tá? Começaram a querer tirar. Por que a Inglaterra saiu, foi para o Brexit? Acho que é isso mesmo, saiu da União Europeia, por causa da Grécia. Hoje eu estive lá e vi que Portugal é um peso para a União Europeia, porque não produz o suficiente, mas se beneficia porque as suas estradas têm que ser igual da Espanha, tem que ser igual da Inglaterra, a sinalização é a mesma, a qualidade de shopping é o mesmo, as transmissões o mesmo, os pedágios, chamado linha verde lá também. Então a União Europeia tem que investir nele. Mas países como esse, que são endividados, eles estão guardando algo que foi saqueado dos Açores, da África, da América do Sul, como ouro, que vai se tornar commodities no futuro, e eles terão poder. Quando o poder do dinheiro acabar, eles terão o poder do que não acaba. Bom, os países europeus estão todos endividados. Não há solução para isso, tá? Por quê? Porque o dólar, essa moeda padrão de negociação nesse país, que é a moeda fiduciária, é a moeda que dá laço, que dá sustentação. Quando nós viajamos para lá, por exemplo, tem um cartão eletrônico chamado Nômade. Você coloca em reais e se transforma em dólar. Em dólar. Aí quando você vai para Canadá, União Europeia, se for Canadá, Estados Unidos, você paga ali, encosta o cartão, sai dólar. Se for na zona do euro, já se transforma em euro. Presta atenção nisso aí, guarda esse negócio aí, tá? Então, como o governo americano produziu moeda sem laço para poder se enriquecer, está visando atender a demanda desse povo, né? Para esse país dolarizado, foi a maior expansão, é chamado base monetária M1, M2, né? M1 e M2. São as bases monetárias do mundo, são duas bases monetárias. Estados Unidos e Europa. Então eles criaram essa crise atual nos Estados Unidos começou ao longo de 40 anos, nas últimas 4 décadas. Só que, além da crise financeira dos Estados Unidos estar se aproximando, está vindo uma recessão aí, e quem mexe um pouquinho com dinheiro, sabe, o Brasil ainda está bem. Por quê? Porque não depende do dólar. Espera aí, por enquanto. Porque trabalho commodity do Brasil é o agronegócio. Mas ele precisa de fertilizante, ele precisa de quem compre, renta aí, tá? Por enquanto está bem. Está em ascensão. Os Estados Unidos, a Europa, está entrando numa recessão gigante. Não é se vai entrar, é quando. Eles viverão, e isso todo expert de economia ou geopolítica já dá como certa. É chamado de extraflag, ou extraflagação, ou seja, estagnação mais inflação. Tá? Eu coloquei o nome aqui, é um nome estranho de se falar, extraflação é isso. Tá? Ou seja, é uma estagnação, vai parar, não tem mais como vender, não tem mais como produzir, e ao mesmo tempo a inflação subindo. Tá? A Europa já está vivendo situação semelhante, tá? Já está vivendo. O euro está face ao real, tá, ó, o dólar também, tá? Uma inflação brutal, colapso de suprimento, grande crise energética. Qualquer um de vocês pode olhar aí, está terminando o outono, vai começar o inverno norte-americano. Eles já não têm gás, porque é uma superpopulação, mas eles não têm gás para aquecimento central. A Europa está juntando lenha para se aquecer. Não, eu não estou inventando não, é real. É real. É que o Brasil é aquele gigantão, né? Está sempre deitado eternamente em berço esplêndido. Eu saí daqui em viagem, irmãos, e eu via os jornais de lá, porque a mídia não é controlada como é daqui, dizendo tanta notícia que está acontecendo coisa no mundo. Eu falei, mas peraí, no Brasil não está acontecendo isso? O Brasil não está ligado com o mundo? Quando voltei para cá, de novo fechou só em política, só para derrubar o governo. Mas o mundo está galopantemente em conflito. Se vocês prestarem atenção, recentemente, né,
e principalmente a Inglaterra, Reino Unido, desculpa, irmãos, tem filho lá, tem parente lá, né? Faça essa realidade energética, vão falir. Eles vão falir. A explosão, na semana passada, ou há 15 dias atrás, né? Dos gasodutos Nord Stream e Nord Stream 1 e Nord Stream 2, né? Extremo Norte 1, Extremo Norte 2, americano, eram gasodutos calibrosos que vinham da Rússia, foram explodidos. O que foi isso? Foi um problema? Ah, irmão, uns gasodutos daquele, cujos robôs de verificação que transitam canto a canto, são maiores do que eu, ia deixar isso acontecer sem ver uma fissura, um vazamento? Isso é sabotagem. Isso tem certamente grandes governos por detrás disso. Só que os grandes países sofrem com isso. É um novo gatilho. Startou um novo gatilho. Então, irmãos, eu gostaria de citar aí que o mundo está por convulsionar. Está por convulsionar. Prepare-se. Como essa disputa no planeta, quem vai mandar nele, essa hegemonia, como ela pode afetar o Brasil? Finalmente chegamos a esse ponto. Isso é um novo cenário mundial, irmãos. É o Great Reset, né? É o grande reset. Essa plataforma de transição para um novo governo multifacetado, que tanto a China, a Rússia, a Índia, Irã querem, não ser mais comandado por um superpoder, vai envolver os grandes países, que é Rússia, China, Estados Unidos, e quem sabe até o Brasil. Talvez o Brasil. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o Brasil ele está começando a pleitear um grande lugar nessa geoglobalização, nessa geopolítica. Na medida que os dominadores globais se preparam para esse confronto, de um lado nós temos Rússia, China, Irã e alguns momentos até a Índia, né, e a Turquia de um lado. E do outro lado, a Europa é basicamente Estados Unidos, que é o Tratado do Atlântico Norte. Lembrando o detalhe, a União Soviética que eu falei lá atrás, né? Quando ela caiu em 1991, as pessoas pensam que ela caiu num campo de batalha. Ela não caiu num campo de batalha. A União Soviética caiu no Pacto de Varsóvia. Tá? Foi no Pacto de Varsóvia. Então, naquele momento, a União Soviética, agora é Rússia, tá? Mas naquela época era a União Soviética, tinha 4 vezes mais tanque de guerra e arma do que a OTAN. Mas, pastor, como é que pode cair? Porque não caíram no campo de batalha. Eles perderam economicamente. Por quê? Eles tinham a máquina, tinham mísseis, tinham foguetes, tinham submarinos, tinham navios, tinham aviões, mas não tinha como colocar combustível, como pagar pessoa, como dar comida. Não tinha como girar essa máquina. Então, eles não podiam financiar essa corrida armamentista. Mas Estados Unidos da América e Europa tinham. Então, relatou-se, isso é um resumo do Pacto de Varsóvia. Então, tudo bem, vai. Vocês mandam, vocês ganharam. É melhor do que a gente morrer. Esse foi um Golias que veio e tomou uma pedrada de um Davi. Essa é a realidade. E isso foi o Pacto de Varsóvia. Então, o que os grandes governantes, precisam derrubar primeiro é o poder econômico. Como a igreja, e eu louvo a Deus por vocês que têm contribuído nessa obra. Nós tivemos aniversário da igreja e algumas outras coisas que deu uma murchada no caixa, né, irmã? Então nós paramos. A igreja que quer avançar, ela dá uma parada. Mas quando tem investimento, ela caminha. Do mesmo jeito acontece com o mundo. Do mesmo jeito. A estagnação é por causa de lastro. Então a Rússia e a China entenderam isso, se prepararam e hoje estão mais do que nunca, já estou chegando ao final, tá, irmão?
preparados, porque foram derrubando o poder econômico da Europa, dos Estados Unidos, aí depois vieram as ocupações, depois, está pronto hoje, para a ocupação de caráter bélico. Então, como que eles se prepararam para esse conflito no hemisfério norte? Se esse conflito, e eu estou falando agora biblicamente, tá? O conflito final dar-se-á no hemisfério norte. Tá? Está escrito. E se está escrito, assim será. Mas se esse conflito vai acontecer lá, as zonas de retaguarda se tornam muito importantes. Por quê? É nessa zona de retaguarda, onde está o Brasil, a América Latina, que está o alimento, terra, descanso, produção, entendeu? Então, tudo isso, vocês têm que, nós temos que entender que dentro desse conceito aí entra a América Latina. E a América Latina hoje é a bola da vez, está muito importante. Só que, presta atenção, uma estratégia mundial, aqui do lado Cone Sul, ou seja, do Rio Grande para cá, né? Foro de São Paulo, mais para cima, já aconteceu primeiro. Primeiro os países avermelharam lá em cima. E depois começaram a avermelhar aqui embaixo. Trouxeram para a América Latina o esforço dos governadores globais de esquerda. Então, abaixo do Rio Grande, que é no México, todos os países começaram a ser tomados. Para quê? Porque China, Irã, Rússia e seus aliados querem pegar Estados Unidos de frente e por costa. Isso é uma tática de batalha greco-romana antiga, irmão. Quando tentarem correr, não vai ter para onde correr. Então, que países foram tomados? México, Nicarágua, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Equador, Chile, Argentina. Só resta o quê? Brasil. Ah, mas é Equador? Não, mas Equador. Não. Brasil. E o que é o Brasil hoje? Apesar de ser um país, no meio de todos esses, corresponde a metade de toda a América Latina. Mais de metade. Por quê? Em população e no PIB. E território. O Brasil é o mais rico. É a bola da vez. É por isso, irmãos, que nós estamos passando o que estamos passando. Essa polarização nojenta. Que eu lutei para que os irmãos entendessem, compreendessem, seguissem, que geralmente se segue o líder, mas infelizmente existem pessoas que se não desenhar, não tem jeito. Vai traindo, até se quebrar. Considerando que Biden hoje, Estados Unidos da América, veja só, é o inverso do que aconteceu em 64. Porque naquele momento, os Estados Unidos da América tinham um governo conservador de direita. Hoje, Biden é governador de esquerda. Mas está quebrando tudo já lá. Biden, presidente dos Estados Unidos da América. Tá? É um governante de esquerda. Há quem diga que ele vive doente, mas não é, que é o jeitão deles mesmos. Eles não têm capacidade motora. Eles chamam, por exemplo, eu sei porque passei por isso, irmãos, para você ser um sargento, você já estuda um pouquinho. Para ser um oficial, estuda um pouco mais. Para fazer o CAO, para chegar a major, você estuda um pouco mais ainda. Você estuda política global. Aí a pessoa diz que não tem condições, não sabe nada, é bobo. Mas peraí, tem alguma coisa errada aí. E o Zé da farmácia, que sabe vender remédio, que nunca estudou geoglobalização, geopolítica, não sabe o que é um comandamento, esse é o que serve. Mas deixa eu tirar os comentários à parte aqui. Estados Unidos apoiava qualquer outro governo de direita na época dele. Hoje não. Hoje apoia os governos de esquerda. Está próximo da Colômbia, de México, de Argentina, os países da fome. Eles reconheceriam, estavam preparados para esse primeiro momento das eleições que nós tivemos aqui. Estava tudo preparado para reconhecer a vitória do governo de esquerda no Brasil. Não aconteceu por uma intervenção do chefe que está acima do BlackRock, do Aladdin, está acima de qualquer um. Isso ainda acontece, irmão. Porque a partir do momento que eles reconhecessem, Biden, alguém ia dizer, peraí, mas os Estados Unidos reconheceu. Mas os tolinhos não sabem que hoje Biden é de esquerda. E tudo que ocorresse a partir daí, qualquer questionamento seria golpe, que isso é controle de narrativa.
Se preparem, irmão. Haveria toda a ruptura do corpo diplomático, e eu vou dizer para vocês, mesmo que o governo conservador, não vou nem falar de direito, que é diferente, tá? É diferente. Às vezes o governo de direita, ele é direita sempre. Mas às vezes o conservador, ele tem que optar se a esquerda estiver fazendo o correto. O conservador é a pessoa que é a favor de família, é a favor da vida, é a favor dos filhos ir na escola e aprender, realmente estudar e não fumar maconha, é a favor de homem é homem, mulher é mulher, é a favor de que democracia, liberdade de expressão. Isso é conservador. Direita pode ser a favor hoje, mas pode não ser amanhã. Como os Estados Unidos da América foram direita, hoje são esquerda. Eu quero que os irmãos compreendam isso, isso é muito simples, mas ao mesmo tempo tão difícil que é feito pela mente humana. Então nós estamos hoje, irmãos, as coisas mudaram muito nesses últimos anos. O que estamos vendo é a conquista da América Latina pelos governadores globais de esquerda, que dominam hoje Estados Unidos, França, através do Macron. Pode ver, qualquer coisa, se o Brasil... Irmãos, existe uma zona chamada, quem já foi militar, sabe que a única zona desmatada é a cabeça do cachorro. O restante, o interior do Amazonas, não é. Não tem condição de haver escoamento lá. Vai passar 40 dias escoando madeira. É na cabeça do cachorro, onde está chegando o controle e o plantio. Só que o que acontece? Se houver algum desmatamento, a Amazônia, desde que existe, nunca deixou de ser desmatada. Só que o Macron, entre outros, hoje estão cortando lenha das únicas florestas que restam deles. Primeiro vem aquela, não sei se vocês lembram, há 4 meses atrás, incêndio para todo lado lá. Irmãos, aquilo era gatilho. Por que nunca aconteceu, enquanto não precisavam? Para poder tirar a madeira, para passar o inverno que vem agora. Porque eles também sabiam que os gasodutos seriam fechados. Porque também sabiam que a Ucrânia seria atacada pela Rússia. Porque também sabiam que eles não iam ter como se suster, porque também sabiam que há uma bolha, assim como foi a imobiliária, e houve 29 de bolsas, hoje haverá uma de lastro de moeda. Agora, ninguém diz que não pode juntar. Agora, vai alguém, fotografa aqui, alguém juntando lenha. Eu não estou falando em Brasília, eu falo São José dos Campos. Tenta cortar uma árvore de um terreno que você compra. Isso, irmão, só tolo que não vê. Me perdoe, com todo respeito aos tolinhos. Mas há uma agenda geopolítica global. E ou nós entendemos que precisamos estar unidos em Cristo, ou estamos falidos. Reino Unido, Canadá, através do Trudeau, que é hoje um jovem governador lá, o primeiro-ministro, que também é de esquerda. Alemanha, através de Olaf Scholz. Todo esse mundo, observe que esses governantes sempre se insurgem contra o Brasil. Qualquer coisa que acontece no Brasil, eles se insurgem contra, exceto a Rússia. Ao contrário do que a maioria pensa. Só que, porque ela não é um país comunista não, tá, irmão? Na Rússia, lá, quem não sabe, eu não vou entrar no detalhe, que o Putin foi eleito pelo povo inúmeras vezes. Se foi limpo a eleição, já não entro... Isso eu não sei. Mas a verdade é que o dono do boteco, o boteco é dele. Tá? O dono do bazar, o bazar é dele. Não como nos países socialistas. E quem já visitou um país socialista, e eu cheguei a conversar por zap, por um rapaz que está em país socialista, ele disse, pastor, é o seguinte, você chega nesses lugares, porque é do governo. Imagina com todo respeito, uma prefeitura, no estádio. Você chega lá 5 horas e 1 minuto, você vai ser atendido? Juvenal, nem com paus. Por quê? Porque não é meu mesmo, é do Estado. Né? Então, chega num lugar, escuta, tem hambúrguer? Tem, mas não tem carne. Mas e que pão que é? Não, o pão é de ontem. Porque não é meu, é de todo mundo. Não há uma entrega naquilo que se faz. Mas não se enganem. Esse mal que acontece lá fora está entrando em muitos da igreja. Não é comigo. Ofertar? Para quê? Não, eu já toco. Meu negócio é tocar. O meu trabalho é tocar. Não,
Eu recebo lá. Dá oferta para quê? Dê oferta aos outros que estão sentados, não faz nada. Não, pastor, cuidado. Não. Entendeu? É uma ideia que vai corroendo, entrando e vai consumindo e tornando pessoas indignas de chegar diante do Senhor. Daqui para frente, irmãos, independentemente de quem assumir o poder, os rumos da geopolítica já está traçado. Entenda isso em nome de Jesus. Já está traçado. À medida que todos nós nos tornamos muito dependentes da tecnologia, também nos tornamos muito vulneráveis, tá? Imagina agora, aqui mesmo, uma falta de energia. Os meus irmãos que estão online não iriam mais ouvir. Eu, por exemplo, que oferto com celular, não dava para ofertar. Os irmãos que enviam o dízimo já também não conseguiriam. E eu estou falando o mínimo, eu estou falando aqui de igreja. Agora imagine se faltar durante 3 dias. Klaus Schultz está dizendo que vai acontecer. E ele é um dos que está escrevendo o grande reset. Esqueci de novo o nome dele aqui da Tesla, lá o Elon Musk, né? Já lançou o satélite 5G em todo o mundo. O satélite 5G consegue emitir ondas eletromagnéticas para derrubar qualquer usina hidrelétrica do mundo. Agora eu vou dizer para você, um dia você aguenta. Segundo dia, já aguenta meio ali, já não toma banho quente, já começa a ficar fedidinho, a mulher já começa a brigar com o marido não quer chegar perto dela. No 3º dia já começa a ir pegar o que é da vizinha. Pastor, mas não, irmão, já aconteceu em New Orleans, em Nova Orleans já. Os norte-americanos viraram animais. Quem me dizia, há 4 anos atrás, Inglaterra era país first world, né, primeiro mundo. França, vê com a falta que houve lá. Faltou comida, o povo vira animal. Hoje, os policiais ingleses estão armados. Cadê? Mas não vai usar cacetete? Não é a sabedoria que... Não, irmão. É a fome. É a falta. E os governadores globais sabem disso. A Hamlet Security, que faz a segurança, que cuida da segurança interna dos Estados Unidos, tem como maior preocupação a ocorrência de um ataque eletromagnético, que derruba o sistema de energia elétrica dos Estados Unidos. Eles dizem que não há exército no mundo que coloque os norte-americanos no eixo, se passar mais de 3 dias sem energia nos Estados Unidos da América. Há um risco? Há. Se isso acontecer, ninguém trabalha, ninguém saca dinheiro, os distúrbios começam. No dia seguinte, o caos se instala de maneira geral. Não tem metrô. Aí você chega lá, estou com cartão magnético. Não adianta, você não tem dinheiro. Você não tem. Ah, mas eu sou, não, você não é ninguém. Não, mas eu preciso ir com o meu carro na casa do meu filho, não tem gasolina. E se sair na rua, pegam. Tá? Então, os dominadores globais têm uma agenda de catalisador a se cumprir. Primeiro, saúde. Já deu o primeiro estalo. Segundo, guerra. Depois, atentado terrorista, que já estão começando. E o pior, como já aconteceu na M1 e M2, há provas fartíssimas na internet. Claro que o Supremo vai dizer que eu estou mentindo. E outras redes de televisão do Brasil também. Mas as redes europeias sabem que esses ataques são false flag, ou seja, bandeira falsa. Eu ataco minha casa para receber o seguro. Eu quebro meu carro para receber o dinheiro. Eu mesmo rompo o oleoduto para dizer que eu não tenho com que te atender. É falsa bandeira. Infelizmente. Um põe a culpa no outro, né? Klaus Schwab também, que é esse idealizador aí do Great Reset, disse que a cyberpandemia já está pronta para ser deflagrada. O que é isso, pastor? É a introdução de vírus através de celular, computador, vai fazer tudo parar. Isso não é difícil, porque todas as máquinas que nós temos aqui, meu, tablet, TV, celulares, tudo, tem é chamada Tech Door, é porta dos fundos, porque qualquer um pode mexer na configuração. Não vou nem falar de urna eletrônica, pula. No ano passado, os ataques da SolarWind, olha só, uma empresa que
se aventurou a fazer isso. Invadiu, penetraram no Pentágono, Tesouro Americano, Departamento de Energia norte-americano. Está aí, irmão. É só no Brasil que não passa isso. Não existe máquina invulnerável. Todas são. Por isso estamos vivendo essa realidade. Essa é a guerra de quinta geração. E eu gostaria que os irmãos ficassem sabendo que há uma vontade em dividir para governar. E hoje nós vemos a igreja e o povo brasileiro dividido. Infelizmente, como militar que sou, e você já me conhece, sempre honrei. Em festa, inclusive, nós entrávamos de bandeira. Mas se eu pegar a bandeira hoje, já vai haver ruptura. Ah, o pastor, ó, vai aparecer 22. Se eu disser que na minha Bíblia está escrito, que sempre esteve, faz mais de 1000 anos, que aborto não agrada a Deus, vão me dizer, não é pastor não, é 22. Estamos divididos. Não caiam nessa. Só pato cai, irmão, numa água como essa. Sejamos firmes. Quem somos? Andemos na verdade. Já está acontecendo, irmãos, na América Latina. Foi lançado já desde a cota racial. Que eu falei que 4 décadas já está assim. Preto contra branco, hétero contra homossexual, rico contra pobre, cristão contra não cristão. E agora chegou nesse ponto que faltava. Era o último que Klaus havia dito. Que lá na cartilha dele estava escrito, cristão contra cristão, porque todos achavam que ia ser difícil isso. Hoje já se consegue. Um crente olha para o outro e fala, ista. O outro, ista. O outro vira, o outro, sangue de Jesus, irmão. Nós temos um lado, e o nosso lado é os céus. Consciência, faça o que quiser, mas saiba que Deus chamará conta o que está fazendo. Jamais alguém me cobrou, irmão, literalmente, pastor, diga, posicione. Eu falei, eu não estou falando para retardado. São pessoas inteligentes, elas me veem. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus, quando questionado a respeito de uma moeda de imposto, ele falou, pega a moeda aí. O que tem de um lado? O que está na moeda? Ah, está cunhado César. Dá para César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Irmãos, chegou o tempo. País que fica dividido é enfraquecido, vulnerável. Tá? Então, eu gostaria de citar para os meus irmãos hoje. Passamos um pouco do horário, mas eu precisava muito, falei, tem gente que disse que iria acessar esse material, porque tem dificuldade com a geopolítica. Nós devemos entender hoje a diferença entre conservadores e os que dizem bolsonarista, né? Bolsonarista é adepto de um conceito, tá? Como os lulistas são adeptos de um conceito em polos opostos. Conservador não, é a grande maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira ainda é conservador. Gosta de família, gosta de estar junto, gosta de casamento, gosta de criança, não gosta de assassinato, não gosta de roubo, não gosta de corrupção. A maioria ainda é isso, irmão. Agora, com todo respeito aos bolsonaristas e aos lulistas, tomem vergonha na cara. Gosta de Deus. Irmãos, a gente fala até com um ateu. Ele vem falar de Deus, querendo que para você, um ateu, se Deus realmente não existisse, ele não ia nem se declarar ateu. Então são conservadores. Oremos, irmãos. Dia 30 está chegando. Eu precisava dizer isso à igreja. E não simplesmente dizer que eu me posiciono contra. Por quê? Porque a palavra de Deus abriu os meus olhos, a verdade me libertou. Não sou mais escravo, eu tenho pai, eu tenho um lado, tenho um caminho, tenho destino, não sou tolo. Em nome de Jesus, posso não ser rico em dinheiro, mas eu sou cheio da graça de Deus. Não posso namorar, coadunar, se já faço isso com pastores infiéis, que segundo a palavra de Deus são cães, quiçá com candidatos. Não tenho conchavos com candidatos, mas eu tenho uma ligação, uma aliança com Jesus. Uma aliança com vocês. E é por isso que nós vamos orar daqui a pouco. Nós temos família.
Eu quero que meus netos, se Deus me der mais, se ele não voltar, que vá para a escola e aprenda A, B, C, D, 1 mais 1 é 2, e não fumar maconha. Não dizer, menino, você sabia que você pode ser menina? Menina, sabia que você pode ser homem? E não dizer que o Brasil é quadrado, quando o Brasil tem a geografia que tem. Em nome de Jesus, nós não somos tolos, nós somos o povo mais feliz e inteligente da terra. Oi? Liberdade de expressão, sim, muito bem. Como eu falei aqui, irmão, eu corro o risco de um algoritmo derrubar, se eu falar alguns nomes aqui. Que é isso, irmão, viver um medo desse? De maneira nenhuma. Então, não, família, a religião, a sociedade, não, os governadores globais que tendem a fazer o que quiser aí. E vou dizer para vocês, irmãos, apesar do Brasil ter sofrido uma desindustrialização, o PIB do Brasil, hoje, 1,4% corresponde à industrialização de produtos industrializados. O restante é tudo manufaturado e é agronegócio. Irmãos do céu, não, mas o Brasil está bem, pastor, fica tranquilo, nós vamos crescer. Vai sim, se você orar. Mas vou dizer uma coisa para você, se os países quebrarem lá fora, como é que vai comprar aqui? Como é que vai trabalhar? Como é que você que transporta de caminhão daqui para ali vai ter o que transportar se não tem quem compra? Vai trabalhar aonde se não vai vender? E os seus filhos? Vai trabalhar aonde? Que faculdade vai fazer se vai estar fechado? Irmãos, ore em nome de Jesus, viu? A paz social está muito ligada à prosperidade. Os antigos diziam uma coisa, quem é antigo sabe disso. Casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Haja pão sobre o Brasil. Haja vida sobre o Brasil. São José dos Campos é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero, irmãos, convidar você para que nos levantemos. Eu teria muito mais a falar aqui, mas vou deixar, porque... E dizer para você uma coisa, pastor, e em caso, se eu for desobediente, não obedecer o Senhor, e der tudo errado, como é que eu faço? Vou dar a dica para você. Tem dinheiro no banco? Tira um pouquinho, porque você não vai comprar cartão, não. Nós corremos o risco, como já aconteceu no Brasil, confiscação de poupança, feriado bancário, tá? Então, vê direito. Compra umas comidas, deixa em casa, você passar um tempinho, tá para se alegrar com as crianças, fazer festa ali. Porque depois, se quiser, eu dou o telefone dos irmãos na Venezuela. A dor é grande e não adianta chorar. Vamos orar, irmãos, e votar de forma correta para o nosso Brasil continuar ser verde, amarelo e de todas essas cores que Deus tem trazido para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vos guarde,